Reciclagem da Visão. Beleza, vamos lá então. Quadro Reciclagem da Visão começando por aqui. Vamos cumprimentando os nossos presbíteros convidados. Diego Reginato, boa noite, Diego. Boa noite, Nicolas, irmãos, todos os presentes, apóstolos, os ouvintes. Boa noite. Boa noite, e temos aí o nosso presbítero recém-ungido, Magno Friedrich de Torres. Boa noite, Magno. Tá com cheiro do óleo ainda. Boa noite a todos, né? Uma alegria. Não sei o que está acontecendo, os batimentos estão diferentes aqui agora, um pouquinho acelerado, mas é isso aí. Boa noite a todos e é uma alegria, sim, estar aqui e fazer parte, né? Nessa mesa aí. Boa. Tá certo. Tá todo mundo esperando já aí, né? Temos o primeiro. O pessoal quer descobrir a cidade do Magno, mas já que não... Acho que a gente não vai ficar sabendo hoje, então, né, pessoal? Vamos falar sobre Seminário Encontro de Cachoeira do Sul. E só para avisar, no finalzinho a gente vai ter a nova dica mensal. Fique atentos aí, ok? Pode ir colocando palpite, que nem foi feito das últimas vezes. Ficou legal ali. Da última ninguém acertou, né? Eu até dei a dica ali, mas acabou despistando a dica mensal. Vamos lá, a dica do mês de agosto daqui a pouco. Quero saber então, Diego, como é que foi aí acompanhar este seminário? Mensagem 1 e 2. Foi muito bom. Até eu e a Wanda, a gente compartilhou a respeito da diferença que é estar presencial aí em Cachoeira do Sul e acompanhar pelo YouTube, acompanhar pela internet, né? Embora a gente acompanhe assiduamente todas as mensagens, Deus proporcionou essa vez a possibilidade de acompanhar o seminário aí presencial. E o Espírito age de uma forma absolutamente diferente, deu uma renovada assim, muito grande, né? Ainda mais com essas flechadas que o Espírito deu no ego. Então foi bem bom assim, para poder enfraquecer essa força do homem natural que vai se levantando, meio escondido dentro da gente, e estar na reunião aí, receber essa unção do Senhor, compartilhar os louvores, o momento da oração, desfrutar do poder e da força do corpo de Cristo, foi algo muito, muito bom, muito especial, e a gente voltou bem renovado, assim, nesse sentido. Ficou Cachoeira do Sul, acho que deve ter uns dutos, né, para escoar o ego, uns lugares bem longos, porque é muito ego as lascas do ego ficam aí, né, e a gente volta leve, assim. Então foi muito bem, sim. Perfeito. E aí, Magno? Como é que foi a experiência de final de semana? Bem diferente, né? No livro de Mateus, no capítulo 13, fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem, o reino dos céus é semelhante a um tesouro, o reino dos céus é semelhante a um que negocia. Então, vou resumir o que foi esse final de semana. O reino dos céus é semelhante ao que passamos no encontro em Cachoeira do Sul. Aí. Algo, se alguém não tem entendimento do que é estar no reino dos céus, é estar lá naquele momento e sentir a leveza, a unção, o derramamento do Espírito, né? E saber que nenhum pensamento que não fosse o do Senhor conseguia penetrar nas nossas mentes. Ninguém que estava ali conseguia pensar em algo que não fosse orar, louvar, confessar pecados, né? Se humilhar perante o Senhor. Então eu creio que o reino dos céus é semelhante a isso. Uhum. E como é que foi esse fechamento aí com chave de ouro aí no sábado? Tu já estava sentindo aí que ia virar presbítero, Magno? Não, nunca imaginava. Até um dia eu tive uma conversa com o ministro, né? Não sei se ele lembra, eu liguei aí numa noite de angústia sobre que caminho, né? Que o senhor tinha comigo, e ele disse que o meu ministério era outro, era evangelismo, né? E eu também achava. Então, assim, o senhor me trouxe para Torres, me colocou no secular, à frente de uma empresa, expandiu. O evangelismo aqui, ele é bem forte também, a gente faz, entendeu? Então, assim, eu estava bem acomodado, bem tranquilo. Para mim, estava maravilhoso. E não achava que ia sair
dessa situação. Não imaginava mesmo, de verdade. Mas, como o senhor me trouxe, né, teve um louvor lá, e falou que não é somente crer, mas sim padecer pelo nome de Cristo, né? O Senhor nos deu essa graça. Então, amém. E eis-me aqui, né? O Senhor diz que os caminhos dele são perfeitos. Então, se a vontade dele é para me levar para qualquer lugar desse planeta, eu não sei se é no Brasil, se é fora, o Senhor é que sabe. Eis-me aqui. O Senhor já preparou os nossos corações, meu e da minha esposa. Por tudo que já passamos, por tudo que vivemos, as experiências com Cristo, é isso aqui que eu quero. Não tenho dúvida disso, né? Não sei o que eu vou enfrentar, mas o Senhor é comigo, eu tenho certeza disso. Amém. Uhum. E aí, Luciano? Esses eventos aqui por Cachoeira demandam um pouco, né? É uma bênção, né? Poder receber os irmãos. É uma alegria, né? A gente poder estar reunido, né? Foi falado no culto mundial ontem, né? Sobre as reuniões de comunhão, reunião apostólica, as 4 reuniões ali, né? E é muito bom receber os irmãos, rever os irmãos, né? Mas eu tive uma experiência hoje no final do dia, assim, que o Senhor trouxe esse tema, né? Do ego, às vezes para quem tá mais tempo aqui, né? Toma como uma palavra dura, né? Viajamos de tão longe para quinta-feira apanhar de olho fechado, né? E aí eu vi um relato de uma pessoa, agora tardezinho, eu participei de um grupo familiar, onde uma pessoa pediu para dar um testemunho ali. Essa pessoa acho que está menos de 90 dias na igreja e ela começou assim, dos últimos anos da minha vida, os 4 últimos dias foram os melhores. De tudo que eu ouvi, de tudo que eu recebi da parte de Deus, né? E a gente vê assim que o Senhor no ambiente, né? Ele dá uma porção para cada um de acordo com aquilo que a pessoa está vivendo. A gente vê a responsabilidade de Deus, o cuidado do Senhor, né? De como cada pessoa recebe, né? E deu para perceber uma mexida muito forte, né? Na minha vida, na vida de pessoas que compartilham, né? Porque a gente hospeda irmãos, compartilha com irmãos, né? Entra a madrugada dentro, às vezes, conversando com irmãos, né? Que querem lavar os pés, que querem compartilhar. E eu creio que sim, Deus deu um avanço aí, né? Vai ter resultado nos próximos dias aí, em nome de Jesus, né? Boa. E aí, Sérgio, como é que tá sendo o retorno do pessoal aí? É muitas mensagens chegando? Tem muitas pessoas assim que dizem que ainda estão anestesiadas, ainda não deu para ver direitinho o que aconteceu. Mas tem muito relato assim, um feedback assim bem positivo, sabe? Uhum. De que eu senti que Deus estava operando realmente. E eu vi pessoas perdendo a credibilidade, né, na sua força racional. Principalmente na segunda noite eu percebi isso. Pessoas desistindo de si mesmos, né? De manter sua alma sob o governo da carne. Desanimadas com isto e realmente procurando entregar seu coração para Deus. Primeira vez que eu vejo de uma forma bem cristalina isso na igreja. Eu creio que vai dar um fruto muito bom. A Patrícia deixou um comentário aqui pra gente que ela disse assim, ó: tenho experiências de estar presencial e assistir em casa. Sim, é maravilhoso estar lá, porque nos entregamos ali. Por isso, para assistir em casa, precisamos de entrega. Recebi cura e amor de Deus. E tem mais um comentário do pessoal aqui dizendo que recebeu muita coisa do Senhor nesse final de semana, né? Até temos aqui um comentário aqui do Márcio, ele falou, eu sabia que esse sanguíneo ia ser ungido para Deus dar um equilíbrio. E aí, Magno, agora vai entrar em equilíbrio, então. O Magno vai entrar na fritura. Uma pergunta para os presbíteros que estiveram presencialmente aqui, né? Nós ouvimos sobre que Deus salva uma pessoa, mas também teve uma das mensagens, não vou recordar qual, que Deus corrige, né? Eu estava pensando sobre isso, sobre corrigir, né? Quando a gente está com o carro puxando para um lado, a gente leva para fazer geometria e balanceamento porque tem que corrigir, né? O que os irmãos têm para compartilhar sobre essas correções que o Senhor traz? Como é que vocês recebem isso? Num primeiro momento, é ruim, mas depois, poxa, foi bom essa corrigida, porque agora eu estou alinhando o caminho. Diego, depois o Magno. A correção, na hora, ela nunca é um motivo de alegria, né? Teve reuniões que eu fui para Cachoeira do Sul que eu não sabia nem onde é que era a porta de saída.
mas passaram-se 20 anos e eu vejo que Deus me sustentou no corpo de Cristo e manteve a obra que ele fez dentro de mim, mantém essa obra em manutenção, né? Hoje eu entendo que essa obra é dele, ela não é minha. A conclusão que eu cheguei é que eu não posso botar a mão na obra que ele faz em mim. Alguns anos atrás eu disse para o Senhor, vamos fazer um acordo. Eu não peco mais, eu não erro mais, tu não precisa ficar me corrigindo. Tipo assim, eu assino, me diz o dia que eu tenho que assinar, que está assinado. Eu me rendo, eu aceito, não tem problema nenhum. Porque eu já decidi por ti, né? Eu decidi seguir o teu caminho. Não sei que tu não me queira mais. Mas... E aí Deus me falou que não era daquele jeito. Que ele precisava fazer com que eu errasse para poder eu me humilhar, para poder me levantar. Então esse processo de correção, naquele momento eu entendi que iria acontecer o tempo todo. E aí eu fui perdendo a expectativa de não errar, de manter uma perfeição, de manter uma boa imagem. E aí, às vezes, eu ia ter alguns posicionamentos assim que eu sabia que ia vir chumbo. E alguns até compartilhavam com o Sérgio, disse, Sérgio, se eu fizer isso aí, não vai ficar bom pro meu lado. Ele disse assim, pega a direção do Senhor e se Deus dirigir, te agarra nele e vai. Se tu ficar pensando, tu vai receber chumbo ou não receber chumbo, tu não faz nada na casa do Senhor. Então, eu vejo que é um processo que Deus vai engrossando a pele ao longo do tempo, com essas correções, com essas disciplinas. Às vezes ele me faz errar, às vezes ele me faz eu ficar cego e tratar uns irmãos, às vezes Deus usa outros irmãos para me tratar, e é um processo que o Espírito vai operando dentro de mim para produzir uma natureza que eu ainda estou descobrindo qual é, né? As duas mensagens do seminário foram muito concentradas. Assim, eu não me arrisco já no dia assim, dizer assim, Deus trabalhou aqui, porque é uma unção muito forte, é um processo muito concentrado. Então, tipo, é como se Deus desse anestesia com uma mão e a varada com a outra, e a gente não sabe se sente dor ou consolo, mas a gente está ali, né? Está ali perseverando. Então, o que eu trouxe para mim, assim, do todo, é que quando o ego briga com o ego, quem ganha é o ego. Então, tipo assim, o que adianta brigar, né? Eu vou me render, vou aceitar, ficar quietinho, Senhor, vamos de novo, né? Ajustar o processo da consagração para que a graça gere esse suporte, para que quando vem a correção, venha a graça junto e vamos em frente. Tá certo, então, a gente está vendo os palpites aqui da dica mensal, mas também tem outros comentários, né, em relação ao seminário, o encontro. Vou pedir para as meninas dar uma lida aí pra gente. Comentários aqui, por exemplo, do Patrick, né, que é lá da igreja de Tramandaí, se eu não me engano, que diz assim, temos que discernir os tempos e épocas observando o reino de Deus se movendo. Poucos estão conscientes daquilo que estamos vivendo a nível de plano divino, né? E no seminário, nos 2 dias, foram trazidos 2 momentos diferentes, assim, em relação às ministrações, né? Parece que no primeiro dia Deus trouxe muito sobre o nosso viver e depois, no segundo dia, a obra em relação à nossa consagração, que isso tudo tá ligado, né? Que tem os 2 lados ali do nosso viver. E como conciliar, vou trazer para o Diego aqui, como conciliar esse viver, né? Entre a irmandade e também a obra, como que tu vê que Deus fez esses anos na tua vida? Pode repetir a pergunta, por favor, irmã? Como conciliar o viver entre irmãos e a obra? O viver entre irmãos e a obra. Assim, não tem uma resposta certa disso, como foi a experiência ao longo desses anos. Eu creio que foi assim, focando na busca do Senhor. A estratégia que eu usei, irmã, foi não deixar de congregar e não deixar de me alimentar. E aí o resto meio que eu decidi nada saber, assim. Então, no processo de convivência, ao longo desses anos, teve irmãos que eu tive muita dificuldade de convivência, né? Que eu não conseguia me acertar de jeito nenhum, e eu vi que esse era um processo que Deus ia enfraquecendo o meu ego. Outros, eu vi que eu fui usado sem saber, né? Mais tarde, fiquei sabendo que eu tratei assim a vida de muitos outros. Então, eu vejo que esse é um processo assim daquilo que Deus faz, e paralelo a isso, a obra dele vai se realizando, que é a mortificação do elemento natural dentro de mim, o enfraquecimento da minha carne e o fortalecimento da vontade dele, e aí naturalmente as coisas foram acontecendo assim, né? Quando eu resisti à vontade do Senhor foi quando mais eu tive problema.
Então, o irmão está sendo chamado agora para o presbitério, né? Ao longo da minha história, teve alguns momentos que Deus chamou e eu não aceitei, não quis, não gostei, e ali a confusão foi generalizada. E aí Deus usa os irmãos para acentuar esse processo, né? Não tem a ver com os irmãos, mas tem a ver com a vida que Deus quer processar através da minha vida. Tinha ficado, acho que uma questão antes do Magno, não lembro. A pergunta aquela que eu tinha feito, né, pro Diego, pro Magno no início, agora pro Magno ali, né, a questão das correções. Já vamos emendar outra já que tu tá assumindo aí, né, tá assumindo não, nem soubemos pra onde é que tu vai, né, mas de fato o óleo já caiu. Vai que o ministro revele hoje já. Pois é, tá, há uma conspiração aqui. Talvez com a dica mensal. Daqui a pouco tu vai estar, né, diante de pessoas que vão te chamar de pastor, né, e aí o tom muda, né. Como tu enxergou nessa questão do seminário sobre as que hoje tu já está salvo, né? Graças a Deus, tua alma está livre do inferno. E quando vem as correções, né? Esse seminário, tipo quinta-feira ali, né? Sexta-feira, como é que o irmão recebeu essa mensagem? Sabe que desde que eu tenho memória da infância, eu era corrigido pela minha mãe. Todos os dias, né? Minha mãe gostava de uma correção assim, e ela não esquecia. Se eu fugia de manhã, de noite, não tinha problema. Eu ia voltar para casa e ela nunca esqueceu. Então, foi maravilhoso isso, né? E, porém, eu saí muito cedo de casa, muito novo e assim, não teve mais a correção da mãe, né? Mas, assim, eu achava que tinha uma liberdade. E um terrível engano, né? Porque, na verdade, o mundo me abraçou e eu gostei daquela liberdade. E eu conheci a igreja do Senhor Jesus Cristo quando eu tinha 33 anos de idade na cidade de Canela, né? E fiquei 7 anos, mais ou menos, nesse movimento e não entendia por que eu estava aqui, não entendia nada, não sabia o que era consagração, se negar, sabe? Eu estava ali, pela misericórdia, eu não saí, né? Mas eu sempre tive um amor. E um dia eu fiz uma oração. Aí um dia entrou luz, eu fiz uma oração e eu nunca esqueço, né? Naquela oração eu pedi para Deus, eu disse para Deus que eu não queria mais ser só um ouvinte, eu queria ser um praticante. E naquele momento, sim, começou as correções, assim, fortes. Até então o Senhor não tinha usado dessas correções, talvez eu nem estaria mais aqui, né? Foi no momento certo. E ao longo desse trajeto, né? Eu era um cara, assim, sempre fui empreendedor, sempre tive ideias, o Senhor me trouxe ideias, mas eu achava que era eu que conseguia tudo. Eu achava que era um bom vendedor, até o dia o Senhor me declarar que eu não sabia vender. Né? Fiquei tão furioso aquele dia, sim, que eu queria quebrar alguém no meio assim. E aí depois o Senhor me revelou que quem vende é Ele. Então, assim, são correções, né? Porque tu te acha bom, é um bom vendedor, fala, se comunica. E aí vem alguém e diz que tu não sabe vender. Como assim? Tá louco? Né? E eu lembro que eu liguei para o irmão, disse, irmão, olha o que eu ouvi. Tu é orgulhoso, né, Magno? Disse o irmão assim. Daí escutar aquilo do irmão, né? Eu disse, né, tá bom. E aí o irmão foi falando, daí terminou de falar, oramos, né? E daquele momento o Senhor trouxe luz de novo. Daí eu percebi que não era eu. Né? Então essas correções foram maravilhosas na minha vida. Eu, assim, não vou dizer que eu sou apaixonado por uma correção, mas eu sei que se alguém quer ser vencedor, tem que ter correção. Teve um louvor que foi entoado também no sábado, que se eu aceitar a cruz, eu vou estar livre das trevas. Então, sem correção não tem vencedores. Sem correção não tem bodas, né? Sem correção não tem crescimento espiritual. Então, eu agradeço a Deus por todas as correções, por todas. Mas nem ainda, até hoje, nenhum momento que eu tive na meio da correção, eu ergui as mãos para o céu e disse, obrigado, Senhor. Não aconteceu isso ainda. Né? Eu não consegui praticar o Tiago 1:2, que eu tenho que ter por motivo de toda a alegria eu passar. Mas depois, sim, meus olhos conseguem ver, a poeira baixa. Mas eu creio que nós vamos chegar nesse nível, desse versículo, que o Senhor vai trazer existência para todos nós, do Tiago 2, né? Que a gente, sim, vai se alegrar com as correções. Porque toda correção é um falar de Deus contigo que te desviar de um caminho que não é bom aos olhos de Deus. Eu creio nisso, né? Entendeu? Então, assim, e uma das maiores correções hoje eu vejo
foi falado no primeiro dia, lá na quinta-feira, é a convivência com os irmãos. Essa convivência é algo assim que nós somos falsos, todos nós. Né? Eu já tive 2 vezes a experiência de ficar numa casa, aí em Cachoeira do Sul, 16 pessoas, 3 quartos e um banheiro. Vocês imaginam? E uma panela para cozinhar. É um tratamento, vou te dizer. E saiu pessoas dali curadas, que não comiam isso, não comiam aquilo, e saíram dali comendo e até hoje comem. Não foi pela força da alma, foi porque Deus curou. Mas tem uns que não voltaram mais e não quiseram mais estar na casa. Entendeu? Sim. E aí? A gente tem uma pergunta aqui Amém. para o ministro, que numa dúvida do seminário, né, que foi falado sobre consagração e também foi citado de jovens que lideram grupos familiares muito cedo, desde cedo. E a pergunta é a seguinte: a produtividade, a consagração produz os encargos ou os encargos produzem consagração? Aí ela até traz o exemplo aqui, né, de quem trabalha nas rádios que tem esse crescimento espiritual porque tem que estar na mesa. Então o encargo produz a consagração? Não, a consagração que produz o encargo. E desse exemplo que ela citou aqui, que muitos vêm trabalhar, né, para auxiliar, por exemplo, na técnica ou começar a fazer o programa de rádio e ali eles crescem. Não, ali eles crescem porque eles têm que se conectar com o alimento espiritual. Até porque senão não desenvolve atividade ali onde eles estão. Mas a consagração é que produz a habilitação do Espírito para a gente fazer as coisas, né? Deus vai nos usar melhor quando a gente está consagrado. Então, muitos podem apenas ser ativistas na igreja, mas a produção não é ouro, pedra preciosa ou prata, mas é madeira, feno e palha, como tem bastante. Então, esse ativismo não produz algo espiritual. Agora, você pode entrar no cargo totalmente sem consagração, mas a consagração é que vai produzir a obra espiritual. Sim. Até numa dessas mensagens aí, culto mundial, seminário, foi citado, né, que tu mesmo, né, Sérgio, comentou do teu exemplo ali, que tinha grupo com mais de 50 pessoas, daí depois quando tu viu a palavra ali que tinha que ser distribuído, enfim, que tinha líderes de 15, 16 anos. O que aconteceu aí nesse meio tempo, será? Porque hoje já não é algo tão comum a gente ver, né? Jovens liderando o grupo e até pessoas mais velhas, né? Que não querem assumir a liderança. É uma questão de que as pessoas eram mais voltadas para o Senhor naquele tempo, né? Sim. Principalmente havia muitos jovens na igreja, muitos mesmo, e eram liderança essas pessoas, e eram pessoas cheias do Espírito Santo, entende? Que se consagravam mesmo ao Senhor e tinham fé. Então, eles eram impetuosos, intrépidos, assim, eles começaram na força humana, mas Deus qualificou eles e fluiu através deles, porque eles tinham fé. Eles não tinham, assim... Porque todo mundo pensa que a consagração tu tem que entender toda a Bíblia. Não, a consagração é você ouvir o versículo e já praticar por fé. É sempre seguir a linha daquilo que tu conhece de Deus. Então, a pessoa consagrada é uma pessoa que ama o Senhor. A base da consagração é o amor a Cristo. Sim. Então, não precisa ser um teólogo para... né? Sim? Tem um ponto que foi trazido no primeiro dia de seminário, eu acho que também me chamou muita atenção, que foi sobre a nossa barreira para obedecer ao Senhor não ser uma barreira intelectual, mas sim uma barreira moral, né? Que os nossos ensinamentos, as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente traz de casa, o que foi me ensinado na escola, tudo aquilo me impede de obedecer ao Senhor, porque eu vejo as minhas concepções como algo mais alto que as ordenanças do Senhor sobre a minha vida, né? Como que eu faço para me desprender disso? Olha, isso aí tem que ser um crescimento de vida, entende? Para dissipar toda a autoconfiança da pessoa, a exultação, a arrogância. Sabe que o racional deixa a pessoa muito orgulhosa. E ela acha que tudo que aprendeu de primeira mão, aquilo é consagrado e ela tem que ser sempre daquele jeito. E ela odeia mudanças.
A nossa alma humana odeia mudanças e Deus só tem mudanças para a gente, né? Então a gente fica conformado ao mundo e a nossas tradições humanas e não quer sair daquela zona de conforto porque você já está habituado a viver aquilo e você sabe que de alguma maneira aquilo gera uma satisfação egocêntrica, né? E não quer experimentar o gozo do Espírito Santo. E o que a maioria da igreja está passando hoje é esse engessamento assim do egocêntrico e não quer mudar. Então Deus vai ter que dar uma surra em todo mundo para poder mudar, né? Pois é. Ficar naquela situação de Pedro, né, que foi falado ali. Pedro, tu me amas? Até ele, na terceira vez ali, ó, Senhor, tu sabe de todas as coisas. E ficou claro para nós, né? A gente não precisa ficar querendo saber como é que a gente tá. Ai, mas será que eu amo mesmo o Senhor? Não, cuida da minha obra, né? Cuida das minhas ovelhas, vá apacentar. A gente acaba esquecendo do básico, né? Coisas que o seminário e o culto mundial ontem também, muito interessante, fez o fechamento para nós. Como é que tá os comentários? Só avisando aí, eu vi que teve acerto na dica mensal, hein? Daqui 5 minutinhos vai ser revelada a dica mensal do mês de agosto. A gente teve um encontro um tanto, eu diria, atípico, né? Não sei se é a experiência dos irmãos. E o Luciano estava ali coordenando. Eu lembro até da pergunta que o irmão fez. Vamos ficar atentos àquilo que Deus quer trazer nessa tarde. Enfim. Como que foi essa experiência, Luciano? Não sei se já tem o culto mundial, falou de tipos de culto, mas enfim, como é que se foi? Eu estava pensando nisso aqui, né? Que quando Deus trouxe essa mensagem da quinta e da sexta, nós já tivemos uma experiência no sábado, né? O ego levou aquela pancada quinta-feira, o irmão compartilhou que na sexta-feira teve pessoas ali que já estavam com sintomas de desistência. A gente viu aquele presente que Deus deu no sábado, aonde a gente ficou, né? Os levitas também, ficamos praticamente 2 horas, quase 3 horas de louvor. E eu saí energizado daqui sábado, né? Como se não tinha cansaço, não tinha fadiga, né? Tanto que fomos até tarde ainda para ir descansar, que aquela energia veio. E isso foi um compartilhar geral dos irmãos ali, né? Essa experiência que Deus deu ali, né? De chegar a um ponto assim, nós tínhamos ali uns 15 testemunhos anotados, né? E o Senhor não permitiu chamar, ele testificou, né? Que o Senhor queria louvor, queria adoração, queria oração. E um breve compartilhar daquelas experiências no final é quando o Senhor, creio que é parte já o Senhor assumindo o governo, nos dando uma pequena amostra, né, do que Ele quer, né, de algo que é liderado por Deus, onde não tem o clérigo, não tem o leigo e tem aquela leveza, né, da operação, tanto desse testemunho que eu vi hoje nesse grupo familiar, que me enriqueceu muito, né, dessa pessoa ter dito isso, porque é uma pessoa que vem pelas primeiras vezes, me deixaram 3 horas e meia em pé, né, que cansaço, será que é sempre assim? Não vou vir mais. Não, a pessoa disse que foi um dos melhores, os últimos 4 melhores dias dos últimos anos, né, então o Senhor está no meio do reino aí, graças a Deus. E também houve muita cura divina. É verdade. Foi nítida a mudança no ambiente, né, do início da reunião e depois no final, nítida a mudança. Libertação no meio dos louvores ali, né, houve ali algumas no meio do povo ali, né. O certo é ter que fazer alguns socorros lá no meio. É verdade. Eu não, foi Jesus. Olha aí. Olha, pegou. Amém. Tá certo, é verdade. Os levitas ali do palco, o pessoal que tava fixo ali no baixo, no percussão, já tava tudo dolorido, né? Dor nas pernas, dor nos braços. Foi 2 horas e tanto ali de louvor seguido, realmente diferente, mas a gente sentiu assim um fluir total, né? Amém. Do Espírito. Todo mundo renovado, curado. E ao longo da semana a gente vai vendo o que vai acontecendo, né? E você, ouvinte telespectador, vem contando pra gente as transformações que tá acontecendo na tua vida. Testemunhos, a gente está sempre aberto aqui para receber no programa Novas do Reino. Meus amigos, temos minutos aqui para liberar a nova dica mensal, só vou pegar as considerações finais e agradecer aos nossos queridos presbíteros que participaram desta segunda-feira. Diego Reginato, muito obrigado. Amém, Nicolas. Muito bem se participar. E estava refletindo aqui sobre a pergunta do Luciano, né, em relação à correção do Senhor. Eu estou fazendo um trabalho em uma escola
e eu vi que os filhos que estão distantes dos pais, ou não têm os pais presentes, desenvolvem uma rebeldia. Então, a correção é a aproximação do pai. E essa é a consideração final. Fica pertinho do pai, que ele vai corrigir você e você vai amar muito ele. Muito obrigado, Diego. Magno. Isso aí, quero agradecer a todos aí, né? E peço que olhem por mim também bastante, né? Nessa nova caminhada. E que possamos, sim, sobre o de quinta-feira, né? Possamos seguir a paz com todos. Porque eu já fui amargurado num encontro e aonde o irmão dizia assim, agora você sai do seu lugar e abraça seu irmão. E aí o irmão que eu estava amargurado, ele não ia pro canto dele. E assim, um cara amargurado no encontro, ele não consegue se soltar, se liberar, ele não consegue ser usado pelo Espírito. Tem essa experiência, entendeu? Bom. Então assim, temos sim que seguir a paz com todos e aproveitar esse momento em que ainda está fresquinho e buscar o conselho com aquelas pessoas. E a gente sabe quem é, né? Então esse é o recadinho final aí. Boa, boa.